hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Glória a Deus. Então, meus amados, desde já eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, né, você compartilha aí nosso vídeo para seus amigos, né, para sua família, o link aí do YouTube, você se inscreve, né, você manda aí o seu like, né, que Deus possa me abençoar tremendamente aí a sua vida, né? Se inscreva no YouTube, Pastor Leonardo Patrício. Tema de hoje: 5 atitudes corretas, mas que foram tomadas tarde demais. Lucas 16, versículo 19 ao 31, que diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora, deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caíra da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou em dia que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixe que eles avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, e eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? 5 atitudes corretas, mas que foram tomadas tarde demais. Este é o tema de hoje. Meus amados, este é um relato bíblico muito pouco pregado nas igrejas, atualmente. Até porque costuma dividir a opinião de muitos estudiosos sobre a seguinte pergunta: esse texto é uma parábola ou um fato verídico? Fica esse questionamento, para alguns estudiosos, da Bíblia, teólogos, pessoas que ficam se perguntando: esse texto é uma parábola ou um fato verídico, um fato verdadeiro? Meus amados, aqui o nosso objetivo aqui não vai ser entrar nesse mérito se é parábola ou não, pois independente de ser uma parábola ou uma história real, o mais importante é que todos os estudiosos concordam que neste texto podemos extrair grandes lições da nossa vida. Amém? Por isso, hoje, nós vamos nos aprofundar neste texto com o objetivo de extrair lições
para as nossas vidas. Amém? Então, vamos prestar bem atenção. Vamos falar sobre 5 atitudes corretas, né? Sábias e inteligentes que foram tomadas pelo homem rico. Porém, ele decidiu fazer isto quando já era tarde demais. É isso aí, meus amados. Primeira, ergueu os olhos. E no inferno ergueu os olhos, né? A primeira atitude positiva que este homem vai tomar é erguer os olhos. Porém, ele decidiu fazer isso quando já era tarde demais. Meus amados, a Bíblia diz que ele havia morrido e por causa da vida sem Deus e de suas atitudes contrárias aos princípios bíblicos que ele levou na terra, acabou partindo sem salvação, indo para o inferno, né? Então, meus amados, vejamos o que a Bíblia diz sobre isso lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, né? Diz assim: e como aos homens estão condenados morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, meus amados, vivemos num tempo onde muitos estão com seus olhos voltados para as coisas da terra. Não estão enxergando mais Deus, né? Acabou o carnaval e muitas pessoas olhavam mais para as coisas do mundo do que procurar saber as coisas de Jesus. Então, meus amados, em busca de fama, esse pessoal procura de riquezas, de poder, estão focados apenas em conquistar as coisas materiais. Amém? Então, não consegue mais erguer os olhos para ver e entender que existe, glória a Deus, um futuro após a morte. Futuro é este, meus amados, que pode ser o céu ou o inferno. Passar a eternidade com Jesus ou passar a eternidade longe dele em tormentos. Não é errado você querer buscar as coisas materiais, conquistar um conforto melhor para você e sua família. Isso não é errado não, meus amados. Mas o que esta história nos ensina é que não podemos apenas focar nas coisas dessa terra, mas que precisamos erguer os olhos e saber que Deus preparou um lugar para nós na eternidade, para morrermos juntamente com Ele. Vivemos também um tempo onde muitos estão caídos e prostrados diante da dificuldade dessa vida. Jesus disse lá em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Quantas pessoas aí estão decepcionadas, frustradas, angustiadas e até mesmo passando por situação de depressão? Outro até mesmo querendo dar um fim da sua vida. Meus amados, são pessoas que por causa das aflições e dos problemas, já estão sem força, estão esgotados, e por isso não estão mais conseguindo erguer os olhos. Louvado seja Deus. Veja lá o que o salmista declara no Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Meus amados, o Senhor está dizendo hoje para você, não espere ser tarde demais. Erga hoje os olhos para o altar, para o alto, olhe para o Senhor. O teu socorro não vem do homem, não vem das coisas dessa terra, mas o nosso socorro, ele vem do Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que tem a última palavra para libertar a nossa vida. Louvado seja Deus.
Vivemos também um tempo onde muitos estão acordados, paralisados em uma zona de conforto, dando desculpas para não se posicionar diante do Senhor. Louvado seja Deus. Em João, no capítulo 3, vamos ver a história real de um homem paralítico no tanque lá de Betesda, né, o qual havia 38 anos que estava naquela situação. Ele olhando para baixo, na direção de um tanque, aguardando o movimento das águas. Talvez você esteja assim hoje, olhando para baixo, esperando o movimento das águas. Mas a diferença é que aí Jesus entra naquele lugar, vai na direção daquele homem e faz a seguinte pergunta: queres ser curado? Aquele homem que estava deitado à beira daquele tanque, vai respondendo, Jesus, mas sem erguer os olhos para o alto, pois os seus olhos estavam focados naquela água, aguardando o toque do anjo. Na sua mentalidade, meus amados, ele não poderia se distrair ou olhar para outra direção, pois poderia ser no momento da distração, que as águas poderiam ser movimentadas e mais uma vez ele perderia a oportunidade de viver o milagre. Misericórdia. E a sua resposta para Jesus vai ser de vitimação. Vai ser uma resposta de alguém que está acomodado. Parece até estar olhando para a direção certa, mas está esperando a providência de um lugar errado. Ou de pessoas que nada podem fazer. O médico dos médicos estava ao lado daquele homem, mas ele não foi capaz de enxergar. Glória a Deus. Mas pela graça, pela misericórdia de Jesus, ele liberou uma palavra de vitória sobre a vida dele e foi curado. Muitas vezes, meus amados, o milagre está ao nosso lado, mas eu não consigo enxergar, pois estou olhando na direção errada. Não estou olhando para o Senhor. Hoje, Jesus te convida a erguer os olhos, pois o seu milagre não vem do homem, mas vem de Deus. Recebe em nome de Jesus. A segunda atitude desse homem, do homem rico, foi ele resolveu clamar. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Essa foi a segunda atitude positiva que este homem vai tomar e que ele resolveu clamar. Porém, ele decidiu fazer isto quando já era tarde demais. Ele clamou por misericórdia, ele clamou por socorro, mas infelizmente ninguém mais poderia fazer alguma coisa por ele. Vamos lembrar aqui do cego de Jericó. O cego de Jericó não sabia, mas aquela era a sua última oportunidade para clamar. Jesus ali estava em seus últimos dias de vida nesta terra. Ele estava indo em direção a Jerusalém, onde lá passaria por todo aquele processo, sendo julgado, humilhado e crucificado. Mas no caminho, Jesus passa por Jericó, e aquele homem, ouvindo que era Jesus que passava por ali, ele resolveu clamar por misericórdia. Louvado seja Deus. A multidão tentou calar a voz daquele homem, mas ele estava decidido a clamar até receber o seu milagre. O seu clamor, meus amados, fez Jesus parar a caminhada e mandar chamá-lo. E Jesus perguntou: que queres que eu te faça? E aquele homem cego, mas decidido e perseverante, respondeu: eu quero ver. E Jesus libera uma palavra de vitória sobre a vida dele. Aleluia. Não sei quantas oportunidades você já teve, mas talvez hoje seja a sua última oportunidade de clamar. Então não desperdice, meus amados, não desperdice, porque Jesus está no nosso meio. Louvado seja o nome de nosso Senhor.
Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele nos ensina que todo clamor tem resposta. Clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabeis. Não é o profeta que está falando, mas é o próprio Deus que está dizendo: pode clamar que eu vou te responder. Louvado seja Deus. O clamor é diferente de oração. O clamor é um grito da alma, é aquele momento de angústia, de dor, onde você grita por socorro. Mas às vezes o seu grito é uma forma de lágrima, pois já se falta palavras, Mas o Senhor faz uma promessa dizendo: pode clamar que eu vou te responder. É claro que a resposta de Deus às vezes não vem do nosso tempo, mas precisamos entender que a resposta vem. Aleluia. Às vezes a resposta de Deus também não é aquele que gostaríamos, mas precisamos entender que Deus é soberano. E servimos a Ele não por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida, mas servimos a Ele porque é aquilo que Ele é. Amém? Louvado seja Deus. Existem alguns não de Deus, às vezes Deus diz não, mas que não é um não definitivo, mas é o não com uma vírgula, porque Ele quer saber até onde vai a nossa perseverança. Louvado seja Deus. Em Mateus 15, versículo 21 ao 28, vimos a história da mulher cananeia, também conhecida como a mulher sirofenícia. Essa mulher, era filha, tinha uma filha endemoniada em casa, e vai ali a direção a Jesus e começa a clamar por misericórdia. E a primeira resposta de Jesus vem em forma de silêncio. Mas aquela mulher continua clamando, ao ponto de seus discípulos ficarem incomodados e rogarem a Jesus que pudesse logo dispensar aquela mulher. Presta atenção, meus amados. E Jesus libera uma palavra. O primeiro não sobre a vida daquela mulher. Jesus responde, e Jesus respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher procurou Jesus e Jesus disse não. Mas aquela mulher chega diante de Jesus e começa a adorá-lo e clamar por socorro. E Jesus libera o segundo não sobre a vida daquela mulher ao dizer: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Você entendeu o segundo não que Jesus deu para aquela mulher? E a mulher cananeia teve que encarar o silêncio de Jesus e o não de Jesus por 2 vezes, mas ela saiu de casa disposta a ir até Jesus para buscar uma libertação para a sua filha, e ela estava determinada a ir até o fim. Deu para entender, meus amados, essa mensagem? A vida dessa mulher? Quantos, meus amados, já teriam desistido de clamar diante do silêncio de Jesus? Mas aquela mulher continuou clamando e se humilhou dizendo: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Oh, aleluia! E recebeu o seu milagre de libertação que sua filha precisava. Meus amados, a atitude dessa mãe nos ensina que existe alguns nãos que Deus libera na nossa vida, mas que não vem acompanhado de um ponto final, mas vem acompanhado de uma vírgula, porque Ele quer saber até onde vai a nossa perseverança, antes de liberar o sim. Amém? Louvado seja Deus. Terceiro ponto, meus amados. Terceira atitude, reconheceu a autoridade. Disse: pai Abraão. A terceira atitude positiva que este homem vai tomar é reconhecer a autoridade de Abraão. Porém, ele decidiu fazer isso quando já era tarde demais. Aleluia.
todo judeu reconhece Abraão como pai, devido às promessas que o próprio Deus havia feito a Abraão. Mas este homem rico não foi capaz de reconhecer a autoridade de Abraão enquanto ainda estava vivo. E por não reconhecer essa autoridade, foi incapaz de experimentar o poder de Deus que Abraão serviu. Amém? Então, meus amados, hoje, muitos já não reconhecem mais a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Vivemos um tempo onde muitas pessoas já não querem nem mesmo ouvir falar do nosso Senhor, do nome de Jesus. Tem gente que não quer nem mais saber. Existe um grande esfriamento nos tempos atuais. Por isso, creio que estamos vivendo as últimas horas da igreja do Senhor nessa terra. Meus amados. Tem um grupo de pessoas que até vão atrás de Jesus, mas por interesse. Vão em busca daquilo que o Senhor pode fazer por elas. Mas quando recebemos um milagre, quando recebemos a vitória, muitos nem voltam para agradecer. Afinal, são pessoas que querem apenas as bênçãos, mas não o abençoador. Incapaz de reconhecer a autoridade de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Pedro nos dá uma grande lição sobre a autoridade de Jesus. Quando lemos ali todo o capítulo 6 de João, percebemos que a multidão foi atrás de Jesus devido à multiplicação de pão que ele havia realizado. Então Jesus aproveitou este momento para poder declarar algumas palavras um pouco mais fortes, dando um alimento mais sólido. E por causa disso a multidão começou a virar as costas para Jesus e ir embora. E Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Porém Pedro vai fazer uma declaração muito forte, onde ele reconhece a autoridade de Jesus. Escuta. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Aleluia. Então, meus amados, com isso, nós aprendemos que precisamos servir a Jesus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode gerar de benefício na nossa vida. Amém? E aquele ladrão da cruz, você lembra? Também nos dá uma grande lição, reconhecendo a autoridade do nome de Jesus. Ao que diz a Bíblia: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrarás no teu reino. Meu amado, aquele ladrão da cruz era um malfeitor e tinha consciência de que estava sentenciado à morte por causa de suas próprias atitudes. Mas ali na cruz, enquanto um ladrão desprezava e zombava de Jesus, sendo incapaz de reconhecer a autoridade do Mestre, o outro ladrão foi capaz de reconhecer Jesus como Senhor. E por causa disso foi o alvo da graça e da misericórdia de Jesus, e assim alcançou a salvação eterna. Aleluia. Isso nos faz entender que hoje muitas pessoas, mesmo estando sentenciadas à morte eterna, ainda assim estão com o coração endurecido, incapaz de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Mas louva a Deus, pois nós fomos alcançados pela sua graça e misericórdia, e temos reconhecido a Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Hoje, você que entrou para a porta, longe da presença de Deus, hoje que você está aí assistindo este vídeo aqui no YouTube, aqui no Facebook, aqui nas redes sociais, hoje você tem a oportunidade de retornar para os braços do Pai. Amém?
Quarta atitude, pediu água. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A quarta atitude positiva que este homem vai tomar é pedir água. Pedir água. Porém, ele decidiu fazer isto quando já era tarde demais. Meus amados, a água simboliza vida. Segundo alguns especialistas, o ser humano até consegue sobreviver algumas semanas sem se alimentar. Mas se ficar de 3 a 5 dias sem beber água, isso pode ser fatal. É a partir do momento que o nível da água no corpo humano começa a cair, né? Logo surgem alguns sintomas como pele seca, fadiga, tortura, convulsão e respiração acelerada. Então, partindo desse princípio, podemos entender melhor o que Jesus disse em João 4, versículo 14, para a mulher samaritana diante daquele poço. Ele disse assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque é água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Oh, glória! Ou seja, a partir do momento que bebemos da água que o Senhor tem para nos dar, que é a palavra de Deus, logo não mais corremos risco de ficar desidratados espiritualmente. Amém? Pois é a palavra de Deus que nos limpa, nos purifica, traz vida para tudo aquilo que está seco em nós. Amém? É a palavra que nos fortalece, renova as nossas forças, é a palavra que nos tira de toda confusão, pois é ela que nos dá a orientação e a direção que precisamos. É a palavra que acalma nosso coração e nos tranquiliza, pois essa palavra que nos leva para o céu é a palavra do Senhor. A água também é símbolo do Espírito Santo. Quando aceitamos Jesus, também aceitamos a ação do Espírito Santo em nossa vida. Este ato também nos traz à memória o batismo nas águas, onde morre o velho homem e nasce um novo homem. E agora nossa atitude, ações e pensamentos passam a ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? E a última foi paixão missionária. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, meus amados, a quinta atitude positiva que este homem vai tomar é reconhecer a importância de fazer o ID. Porém, ele decidiu fazer isto quando já era tarde demais. A paixão missionária floresceu na vida deste homem rico quando já era tarde demais. Quando ele se viu no lugar sem saída, sem novas oportunidades, ele lembrou de sua família e desejou fazer alguma coisa para que a sua família não fosse para aquele lugar de tormento eterno. O que nós temos feito para que a nossa família e a nossa parentela possa estar na presença de Deus? O que você tem feito? Você, pai de família, você, mãe de família, você, filho, o que você tem contribuindo para a sua família estar na presença de Deus, na casa de Deus? Sabemos que a salvação é individual, porém a responsabilidade de falar de Jesus e de conduzi-la a Cristo é nossa. Não desiste da sua família, não desiste daqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, não desiste de interceder, não desiste de pregar. Aproveite todas as oportunidades que você tem para falar de Jesus. Veja que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2.
Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo ou fora de tempo. Repreenda, corrija, exorta com toda a paciência e doutrina. Pregar a palavra a tempo significa falar de Jesus nos momentos oportunos, como na igreja, no culto, no lar, numa conversa do dia a dia, em vários momentos onde você consegue direcionar uma conversa aleatória para Jesus, no trabalho, na escola, na rua. Pregar a palavra fora de tempo significa que vão ter momentos que você não vai poder falar de Jesus com a sua boca, mas o seu testemunho vai estar falando de Jesus. As pessoas estão observando você, principalmente a sua parentela. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus amados, quando o seu coração apertar por causa de alguém, seja para orar, abraçar ou falar de Jesus, faça. Quando você sentir vontade de ligar ou mandar mensagem para alguém, faça. É o Espírito Santo de Deus te fazendo lembrar daquela pessoa. Quando você estiver orando e vier na sua mente o nome de alguém, ore por ela. E depois mande uma mensagem de ânimo ou um versículo bíblico para essa pessoa. Pode parecer coisas pequenas, simples demais e até banais para alguns, mas na verdade é o Espírito Santo de Deus incomodando você para interceder por aquela vida. Você não sabe o que ele está passando, mas o Espírito Santo de Deus conhece cada um de nós e nos mínimos detalhes. Ele nos conhece o nosso ser, conhece o nosso coração. Seja vaso de Deus, seja instrumento de Deus na vida dos teus amigos, da tua família, dos teus parentescos. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Pai, querido Deus, eu te louvo, Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de estar na tua presença, te adorando, te louvando, te engrandecendo. Pai, nos ensina, Senhor, cada momento, meu Deus, cada palavra que o Senhor ministrou essa noite em nossos corações. Que possamos também, Pai, ter essas 5 atitudes corretas, mas que não seja tarde demais, mas que seja agora. Que possamos ser vaso para os nossos irmãos, para a nossa família, para os nossos amigos. Que possa, Senhor, derramar as tuas bênçãos sobre a vida de cada um. Abençoa, Pai, cada um que assistiu este vídeo, que está acompanhando aqui no Facebook, que está acompanhando neste programa, meu Deus. Pai, venha derramar as tuas bênçãos sobre a vida de cada um. E enche no Senhor com o teu Espírito, ó Pai. Pois é que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Então, meus amados, se você puder compartilhar este vídeo, você puder acessar aí o nosso like, se inscrever, que Deus possa abençoar tremendamente a sua vida, tá? Muito obrigado, que Deus te abençoe.